da Taça Guanabara. Nossa equipe vai dar um jeito de tocar o hino ainda no programa de hoje. Vamos lá, temos aí as imagens, né, os melhores momentos ou só os gols que a gente vai mostrar agora? Do Flamengo campeão da Taça Guanabara. Na verdade, assim, seria muito difícil mesmo com uma derrota que o Flamengo, né, não fosse campeão. Mas o Flamengo começa com... Só muda a questão da entrada do Vinha e do Bruno Henrique, e ele tem o domínio do jogo o tempo todo, assim, Barreto, Jéssica. Começa jogando pelas beiradas, porque o Madureira ia vir realmente esperando, né? E, ao mesmo tempo, vai se encaixando no jogo. É muita qualidade, né? Então... Olha a qualidade que vai aparecer agora. A qualidade, a diferença que faz. Ainda ganha presente. Ganhou um presente, mas ainda teve uma qualidade enorme para fazer esse gol, né? O Pedro crescendo a cada rodada, cada vez melhor. Golaço. O Léo Pereira, o nosso Carolino, né? Fazendo gol de falta de novo. Entrou no lugar do Fabrício Bruno, que teve um choque de cabeça ali, precisou sair. Né? Pesado de cabeça. E tá vivendo um grande momento, o Léo, né? Assim, tecnicamente, ele tá jogando muita bola, cara. A gente fez poucas mudanças no time, né? Uma delas na zaga com a entrada do Davi Luiz, justamente no lugar do Léo Pereira, que ia descansar, mas acabou sendo... Entrou Davi, Bruno Henrique, Vinha, dos que vinham normalmente jogando, né? Ele colocou esses três, depois teve que fazer as mudanças. Mas o Vinha... Eu acho que ele está chegando para tomar o lugar do Ayrton Lucas. Eu acho que sim, até por características, né? Acho que encaixa mais no que o Tite quer fazer. É um jogador mais construtor, mais defensivo, acho que ele vai dar uma equilibrada aí na forma de jogar do Flamengo. Às vezes vai poder trazer também algo para o Ayrton Lucas, dele ter que se coçar, né? Para poder evoluir e trazer um jogo melhor. O Ayrton Lucas que curiosamente acaba de ser convocado para a seleção brasileira, né? Arrisca ser... Quem sabe, titular na seleção e reserva no clube, já pensou? E assim, se for ver, até ontem a gente comentando aqui, eu vejo ele defensivamente, ele melhorou e evoluiu com o Tite, né? Com essa defesa toda, é um time mais protegido, só que está faltando aquilo que é o principal dele, de repente, na parte de articulação, na parte de finalização, de criação de jogada. Jéssica citou Corinthians, então vamos ver também os gols desse jogo, antes de voltar a falar aqui da partida que a gente... exibiu antes da entrevista coletiva do técnico Tite, depois da vitória sobre o Madureira, que valeu ao Flamengo o título de campeão da Taça Guanabara. É difícil a gente pegar do início até agora, mas eu vou pegar a fala do Arrascaeta momentos antes da nossa oração. O troféu ali na frente, ele disse assim, foi muito merecedor. Se não com essas palavras, foi merecido todo o nosso trabalho em função do título conquistado. Agora, é também ter essa alegria e que essa alegria seja energia para que a gente volte para o trabalho para ser melhor do que nós já estávamos. O Arrascaeta fala pouco, mas quando ele fala com muito conteúdo. É a mesma ideia que eu tenho. E acrescentando... Também ele ressaltou a participação do Gerson, né, nessa conquista. Infelizmente não esteve conosco hoje, mas tem um papel direto em tudo isso que a gente vem construindo, né? E a gente está orando bastante aí para que no tempo de Deus ele possa voltar restabelecido e nos ajudar também. Tite, César, aqui na tua esquerda, Gustavo Henrique. Ô Tite, se a gente for olhar tecnicamente, é a menor das conquistas em termos simbólicos de taça que o Flamengo poderia ter. Porém, no ano passado foram 7 taças disputadas e nenhuma conquistada. Você, enquanto técnico, enquanto professor, um homem que entende da mente do ser humano e principalmente dos jogadores, qual é o valor simbólico e psicológico que essa conquista tem para um começo de trabalho num ano que parece ser tão promissor? É muito difícil responder isso. Dimensionar esses aspectos todos. O que eu posso te dizer, e o César vai me ajudar na frente, é a satisfação que a gente tem do trabalho, do desenvolvimento do trabalho todo. Sabe, quando a gente olha, e eu colocava antes desse jogo especificamente, a gente não quer só ser campeão, a gente quer ser campeão tendo um grande futebol, sendo melhor que o adversário, aliás, sendo a equipe mais disciplinada do campeonato. É a equipe mais disciplinada do campeonato, talvez com exceção de um cartão vermelho
do Thiaguinho no jogo contra o Nova Iguaçu. Mas se pegar os cartões amarelos, todos, a equipe mais disciplinada. Então, para ganhar, não precisa apelar, precisa ser melhor. Talvez essa também mensagem a equipe passou. Interessante a resposta do Tite. Eu entendo também que maturidade e crescimento é você... Estou dizendo do meu caso, né? Eu não consigo fazer nada aquém do meu melhor. Então, independente daquilo que a gente esteja disputando, para mim é o meu 100%. Eu entendo a pergunta perfeitamente, porém, sim, a grandeza do Flamengo requer com que a cada dia que a gente saia de casa, a gente saia para fazer o nosso melhor. E é assim que a gente vem construindo essa estrutura, né, técnica e tática, e principalmente essa relação humana. Os atletas, assim, têm entendido bem que para que a gente possa produzir, a gente tem que abnegar de algumas coisas, abrir mão, não dá para ter tudo ao mesmo tempo. E acho que essa conquista significa muito isso, né? Vamos precisar de todos e todos têm que estar preparados. Boa noite, Tite. Boa noite, César. Aqui Sidão Marinho da Litoral News. Parabéns pela primeira taça com o Flamengo. Se vocês pudessem definir essa conquista em uma frase, uma palavra, qual seria o significado dessa conquista inicial com o Flamengo? E uma outra, se me permite, o Landim e o Braz falaram agora no gramado sobre o mercado de transferências, né? O Braz estava bem irritado com a questão do Campeonato Brasileiro não ser paralisado e disse que o Flamengo vai continuar no mercado. Fechou 3 contratações, o Léo Ortiz está chegando. Ele disse que vai buscar mais contratações. Foi um pedido da comissão técnica? Foi uma conversa que vocês tiveram? Porque durante a Copa América o Flamengo com certeza vai ficar sem muitos jogadores titulares. Se a gente olha para o meio de campo, perde todos. A lateral esquerda pode perder os 2. E o Landim chegou a dizer sobre a transferência no mercado brasileiro, né? Tem uma janelazinha depois, que fecha o dia 7. Você pode trocar jogadores dentro do futebol brasileiro. Queria saber disso vocês também. Obrigado e parabéns. Esse assunto é um assunto mais diretivo, né? Ele é de uma alçada que está acima de nós. A minha alçada é a alçada abaixo deles, né? Mais uma relação de conjunto, atleta e um círculo aí de trabalho. A primeira parte da pergunta essa eu não tenho, mas o Luiz talvez possa responder numa situação melhor para ti com mais conteúdo. A primeira parte foi da pergunta. Uma frase. Eu não sei de uma equipe e solidariedade. Sabe por quê? Porque eu ia colocar o Matheus para jogar, o Matheus goleiro. E eu chamei e falei, Matheus, te prepara que eu vou te botar no jogo. Sabe por que eu ia botar o Matheus? Porque o Matheus teve a grandeza de não viajar conosco, abrir mão para ficar aqui nos 2 jogos, nos 2 jogos difíceis, sem ter uma equipe base, a equipe sub-20 está trabalhando, e ele coloca, professor, quero participar. Deixar de estar longe do técnico para não o conhecê-lo, porque o ano passado tinha 3 goleiros, agora só tinham 2. Dele não participar dos jogos preparativos contra o Orlando e contra o Filadélfia, não se apresentar para o técnico, não fazer a pré-temporada e ficar aqui ele e o Heller trabalhando. Eu digo, esse cara merece, pela grandeza ele merece. Eu falei para ele, digo, te prepara que eu vou te colocar no jogo. Tem a grande chance de colocar no jogo. Chegou em determinado momento, ele se aproximou de mim e disse assim, professor, não precisa me colocar. O Rossi está muito perto de bater o recorde histórico do Flamengo. Não precisa me colocar. Tite, César, aqui no meio. Monique Danello, TNT Esportes. Tite, você acabou de falar... Estamos de volta, então, depois de mostrar aí esse trecho da entrevista coletiva do técnico Tite, né? Na última resposta ele conta o caso do goleiro, né? Do Matheus, que preferiu que o Rossi ficasse em campo para bater o recorde de jogos sem sofrer gols pelo Flamengo, né? Aliás, uma marca desse time do Tite. É uma marca. Se Ele doa conseguiu demais, né? fazer isso com um time que é super talentoso, né? Que jogava muito sempre para frente e não tem problema de você jogar para frente, só que dando responsabilidades defensivas, né? O Flamengo tomou nessa temporada um gol
com o Tite na beira do campo, que foi nos amistosos, né? No amistoso contra o Orlando City. E um gol no Campeonato Carioca, num jogo em que o Tite não estava, né? Justamente no momento em que ele estava fora, comandando os titulares nos amistosos. E aí vai os jogadores entendendo esse, não o recado, mas de que é importante. Para jogos também importantes e mais difíceis, é normal no futebol que você tomar menos gol, você vai estar mais perto de vencer com um golzinho que seja, né? Que você não precisa fazer mais gols do que o adversário. Se for ver, você precisa fazer um gol a mais do que o adversário para você ganhar o jogo. Né? O Tite valoriza demais essa doação do jogador pelo coletivo, né? E ele acaba dando oportunidades para jogadores que se doam, assim. É uma valência subjetiva, né, de personalidade, uma característica de personalidade que ele gosta de levar para o futebol, para dentro de campo. E o Flamengo ele se ajusta sob o comando de Tite justamente por conta disso, né? Ele pega um Flamengo que era um pouco mais individualista, que tentava resolver o jogo na jogada individual, porque não tinha um coletivo lá atrás, em 2023. E aí é um time que começa a entender o contexto do grupo, né? O contexto dos outros jogadores em campo e acaba priorizando sempre, naquele momento, a consolidação do sistema defensivo, a consolidação de uma equipe compacta, para depois começar naturalmente a aparecer de novo a individualidade de cada um. É assim que o Flamengo cresceu. Sempre fez lá de trás um negócio assim interessante, que ele vai fazendo um compilado de vídeos das coisas boas, para poder explicar o porquê que deu certo. Lógico, estuda e confronta os erros, né? Mas o porquê que deu certo? Porque lá o atacante às vezes voltou, roubou uma bola aqui ou tirou uma bola que evitou o gol do adversário. Então isso vai realmente sendo educativo na mente para falar, poxa vida, é valorizado aquilo que eu fiz. Cada ação que eu faço no jogo influencia e ser humano que não todo, quer né? estar nesse momento, né? Isso até, assim, pensando em ambiente de trabalho, né? Não só especificamente no futebol, isso é interessante, né? Porque avaliações são, na maioria das vezes, sobre o que deu errado. Isso aqui não pode fazer mais, isso aqui a gente errou, isso precisa melhorar. De vez em quando é bom saber no que a gente acertou também, né? Lá na Rússia eu passava por isso. Daí eu cheguei até no treinador, que é o Valery Karp, e falava assim, o Valery, seria importante você passar o que as pessoas fazem de bom. O Flamengo está aí levantando essa taça agora, né? Porque os jogadores devem ter feito alguma coisa certa, né? Tomaram só um gol na competição. Isso aí só não vai ter valor, sabe como? E tem que ser respeitado se lá no final não for campeão carioca. Aí você fala, poxa vida, eu ganhei só isso. Mas hoje é o primeiro passo. E a etapa que tinha para ser cumprida até agora era essa, Ele conquistou a primeira. Conquistou já. Eu acho que é sempre importante. Isso traz a maturidade para aquilo que você está construindo no seu trabalho. E tem sempre um porquê disso acontecer. E nesse contexto, valorizar também a capacidade que o Tite tem em manter esse elenco que tem tanta gente boa, sempre competindo entre si, né? Sempre com muita sede de mostrar serviço, de entrar, de dar um recado para o treinador, de se fazer presente, mas ao mesmo tempo mantendo esse bom ambiente. É bem difícil de fazer isso num vestiário que tem tanta gente que é craque ali participando. E o bom ambiente se faz, lógico, você constrói ele com respeito, com valorização, com acolhimento, mas também com vitórias. No esporte, no futebol, não tem como ser diferente, né? E o que o Flamengo vem fazendo de mais certo na visão de vocês, assim? Nessa reunião do Tite, o que apareceu aí? Eu acho que a inclusão de todos para entenderem que eles fazem parte do processo mesmo que não estejam jogando. E outra, vai para o campo e faça o seu melhor, porque senão tem gente atrás buzinando para tomar seu lugar. Para mim, é o pensamento no todo. É ter mudado a mentalidade de cada jogador para entender... Ter trazido para o coletivo, né? O coletivo do Flamengo, e que se não tiver a doação pelo coletivo, vai ser um time instável. O time só é estável hoje porque todo mundo está se doando e entende qual é a função de cada um no contexto tático que o Tite precisa para ter uma equipe sólida. Para tirar a questão da vaidade, daquele orgulho pessoal... de eu sou melhor, pode até ser, você pode até fazer algo também. Isso, né? Ele controla muito. A vaidade do jogador. Ele preza isso, ele preza essa lealdade, né? E isso é trabalhado em tudo que ele fala, em tudo que ele faz, é mostrado. Até o exemplo que ele dá do Matheus, né, do goleiro, você fala, puxa, eu ia colocar, mas ele valorizou o momento do outro, mas também valorizou o Matheus por ter ficado aqui para disputar o início. A história ela é toda amarradinha, né? Porque o Matheus ia ser colocado no jogo hoje como um prêmio, como uma recompensa, porque abriu mão lá no começo. E ele abre mão de novo, né? Não, deixa o titular bater o recorde. E isso é conquista. Num ambiente que não tem organização e liderança, né? Ele acaba não tendo isso. Bom, nós vamos agora para a entrevista coletiva do Filipão. Aí eu já não sei assim, né? Embora o Atlético tenha vencido.
Estamos de volta com troca de passes. Jéssica Sescon e Alex Meschini estão comigo e nós vamos recuperar aqui um trecho da entrevista coletiva do Tite em que ele pede desculpas, foi logo na chegada, né? Antes do que a gente mostrou aqui, ele pede desculpas sobre uma declaração dada antes, referente ao caso do Daniel Alves. Pessoal, me desculpem. Me desculpem na resposta que eu dei do caso do Daniel Alves. Perdão. Alguns itens. O erro, o crime foi julgado pela justiça e foi condenado. A comparação que eu fiz do caso, ela foi inoportuna, foi sem sentido, foi indevida. A etapa profissional que nós tivemos juntos, ela foi de muita correção e respeito. E eu reafirmo que eu acredito numa educação com orientação, com punição, como eu fui modelado pelo seu Agenor e pela dona Ivone, meus pais. Continuo acreditando dessa forma. Obrigado. Não foi, enfim, ele não respondeu uma pergunta sobre o caso, na verdade já sentou pedindo a palavra e se desculpando, pelo visto muito pautado pelas críticas que se seguiram à declaração anterior, né? Quando ele chama o crime de erro, ele até usa a palavra erro ali e acrescenta crime logo em seguida, né? E a gente percebe que ele está com algumas anotações ali, para não se perder, né? E também o uso do caso do Neymar como um elemento de comparação. E esses foram realmente os dois principais focos, né? Sim. De crítica ao Tite. Me surpreendeu que o Tite foi para aquela coletiva, de certa maneira, despreparado naquela situação, naquela oportunidade em relação a tudo que envolvia o caso do Daniel Alves. Quando ele fala que não estava informado, que era um dever dele se informar, estava em todos os lugares, era uma condenação, não era uma investigação. Um caso totalmente diferente da situação do Neymar, ele jamais deveria ter relacionado de fato esses dois casos, e me parece sim que essa declaração é pautada nas críticas, porque ele toca exatamente nos pontos em que ele foi mais criticado, quando ele fala do erro, quando ele tenta relacionar os dois casos que não são parecidos. Então, era um dever dele, eu acho, que vir e falar, né, e se desculpasse, assim ele se sentia de verdade. Agora, eu imaginava que o Tite, naquela oportunidade, estaria bem melhor informado e mais preparado para responder à altura do que a gente espera de um líder como é o Tite no nosso cenário brasileiro. Agora, pelo menos foi um pedido direto de desculpas, né? Exato, sim. Não teve o famoso a quem tivesse sentido ofendido e nem uma carta, nem nada ali. Ele assumiu que não foi bem. E resolveu fazer de frente para os jornalistas, né? Achei importante. Assim, talvez pudesse ter aberto para algum questionamento posterior, mas... É que o questionamento posterior ou não, eu penso assim que poderia, lógico, trazer perguntas que ele teria que voltar realmente nesse mesmo sentido. Se foi mais natural, menos, eu acredito que foi de coração, né? Vendo ele. Claro, não, ele tentou se preparar para a resposta. Até porque ele erra na primeira, justamente como disse a Jéssica, né? Porque parecia despreparado agora. E tem situação assim que, acredito eu, que deva ter incomodado ele, não... É que o caso ele é muito forte, não pela repercussão do que os outros acham, porque a gente com a vida exposta está assim. Mas diante de um crime, não pode ser realmente leviano, né? Então, enquanto você não conserta isso, eu acredito que para pessoas decentes assim fica incomodando, né, cara? Então é importante, acho que o retrato feito não tem, é indefensável qualquer tipo disso com qualquer pessoa que acaba cometendo um crime desse, que a gente já vê que são números absurdos, né? Então, que todos aí possam ficar mais alertas, mais atentos, porque a punição pode chegar, né? O Tite admite o erro e agora também a gente espera que ele tenha aprendido com o erro, né? Acho que esse é que é o mais importante. E o erro dele é ensinar outros também. Exatamente. Vamos continuar mostrando aqui jogos dos campeonatos estaduais. Pelo Campeonato Gaúcho, venceu a dupla Grenal, né? Então vamos com o Grêmio primeiro. Temos aí os gols da vitória do Grêmio para mostrar. Olha aí. O Grêmio não começou muito bem o jogo, né? Tem esse atleta que está jogando demais, que é o Pavon, chegou chegou, já encaixou no time, está numa excelente forma física e técnica. Ele é a referência ali do ataque, junto com aquele menino Gustavo Nunes, que atua pelo lado esquerdo.
Mas o Guarani conseguiu equilibrar o jogo. O Grêmio chegou a sofrer um empate, né? Sofreu um empate ainda no primeiro tempo, foi para o intervalo com esse empate, então foi um Grêmio que, por qualidade técnica, conseguia envolver um pouco mais, mas também com fragilidades defensivas. E o estreante aparece aí no meio da área, não participa do gol, mas a gente está vendo aqui atrás o Diego Costa, Diego né? Costa. Participou pouco, né, do jogo, ainda precisa se encontrar com os companheiros, né, Jéssica? Na reta final ele começa a criar um pouco mais, antes dele sair, que ele foi substituído, ele começa a criar um pouco mais ali junto com o Pavon. Começa a se procurar, ele e Pavon, que eu acho que é uma dupla que pode render bastante, então ele começa a cair um pouco mais para o lado direito. E é normal também que precisa de tempo para se encaixarem, né? Aí o jogo começa a ficar favorável para o Grêmio, porque quando volta no intervalo, rapidamente vira o jogo, né? Abre 2-1. E aí fica mais tranquilo, aí realmente o Guarani já não consegue mais encaixar suas ações ofensivas. O Grêmio vence na qualidade que tem, principalmente da parte ofensiva, mas é mais um jogo em que mostra algumas dificuldades defensivas que o Grêmio tem. Espaçamento no time, um time muito espaçado, uma linha de defesa que não consegue fazer uma linha alta o tempo todo, porque não tem recuperação, melhor, né? pela característica dessa linha defensiva do Grêmio, que é uma linha mais pesada, então nem sempre joga com a linha alta, porque tem medo de não conseguir fazer essa recomposição, ou pegar caso um jogador do adversário escape. Então fica aquele espaço entre meio e defesa, é uma dificuldade que o Grêmio tem, o Renato vai ter que ajustar isso para o Brasileirão. O Inter tinha um confronto mais pesado, só que já estava com a vida resolvida, né? Então levou os reservas para enfrentar o Juventude em Caxias e mesmo assim venceu o jogo. E aí está uma característica, se for ver, mesmo jogando com os reservas, ou a maioria deles, o Inter tem produzido também com esse time alternativo muito bem, Barreto. Isso realmente, a maneira, você percebe eles muito confortáveis com a questão de ter entendido o trabalho, está todo mundo em sintonia, e a maneira de jogar do Cudê. É um time que gosta de ser ofensivo, né? O Inter gosta de ser ofensivo. Mudou os jogadores, ele ficou com um time mais forte de volantes e tudo. O Wesley, que acabou de chegar, faz um gol que também acaba sendo importante para pegar confiança. Mas ficou com o time realmente conseguindo produzir bem. O Juventude tem uma bela equipe. O Juventude não está fazendo o mesmo futebol que a gente viu em 23, né? E que esperava, com a mudança de treinador. Está custando encaixar também, mas jogar no Alfredo Jaconi é sempre complicado. Mas o Inter, ele mostra de novo eficiência e que realmente está nesse sentido encaixado, assim. O do jogo do Grêmio que eu não falei, eu acho legal, importante o gol e o jogo do Jeromel, para que ele também volte, ficou muito tempo fora, até que retome ritmo e tudo, também acaba pesando um pouco. E esse goleiro do Inter também acabou se achando, aí ele está vindo super bem, enquanto o Rocher não joga, né? O Inter vai pegar o São Luís pelas quartas de final. O Campeonato Gaúcho está com um regulamento diferente, né? Agora tem um jogo único de... Antes era classificava para a semifinal, agora classifica para as quartas. Então tem um jogo a mais. Mas só em um jogo as quartas, né? O Inter com essa vitória... Tem gente que chama de mata, né? Porque não é mata-mata. Só mata. Pra mim, eu acho engraçado esse negócio, porque não mata duas vezes no mata-mata. Mata uma vez só, né? Mas enfim... De onde que surgiu esse mata-mata? De onde que surgiu isso? São coisas que porque ou você mata ou mata. Vocês na imprensa inventam esses termos aí, depois... Você mata ou morre, né? Mas um dos jogos não precisa matar, né? Então, de repente, você pode pendurar para amanhã. O Inter, se chegar até a final, vai decidir em casa, né? Fazer a segunda partida no Beira-Rio. Que é importante. Sim. Se chegar até a final. E outra, para quem quer decidir em casa, a provável chance de ter Grenal na final. E você poder decidir desse tempo de domínio ali do Grêmio, desses anos todos, esses últimos 6 anos, né? Então acaba sendo importante. Muito bem, estamos chegando ao fim desta edição do Troca de Passes. Antes, vamos aí à nossa agenda, não é isso? Antes de encerrar o programa de hoje, amanhã tem mais, hein? Amanhã, Alex está comigo. Jéssica não, né? Às 10h30. Entrou Carlos Eduardo Mansur para participar com a gente. Bom, e neste domingo temos Vasco e Portuguesa pelo Campeonato Carioca. O Vasco precisa vencer para garantir vaga nas semifinais. Esse jogo é às 6h10 no Sport TV, que transmite também às 8h30 da noite, Fluminense do Piauí e Fortaleza. Esse é jogo adiado da Copa do Brasil, né? Por conta do ataque ao ônibus do Fortaleza. O Sport TV 2 traz o Mundial de Atletismo Amador a partir das 7 da manhã. E às 11h05, Circuito Mundial de Skate. Também no Sport TV 2, às 1 da tarde, Liga Mundial de Skate Street. Quero pedir aqui a contribuição de todos para que se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube.